Lula e o PT, o partido do tarifaço, jogaram contra o Brasil mais uma vez. Enquanto fiz de tudo para evitar as tarifas, Lula criticou o presidente americano 62 vezes em 3 anos e meio. A completa falta de diplomacia desse governo incompetente resultou não só no aumento das tarifas dos Estados Unidos, mas também no aumento das tarifas da China. E também, por incompetência de Lula e do PT, o Brasil não poderá exportar carne para a União Europeia por causa de um protocolo, um simples documento que nunca foi enviado pelas autoridades brasileiras. Lula prejudica a vida do brasileiro e depois tenta colocar a culpa em mim para obter alguma vantagem eleitoral, mas desta vez não vai colar. O brasileiro está cansado de ser enganado pelo Lula, o brasileiro está cansado do PT. Flávio Bolsonaro mostrando bem que o brasileiro entendeu, e o Anderson Moraes trouxe aquilo que é a realidade, né, Ramais? Não tem essa de ideologia, não tem essa de análise, de globalismo, não tem nada. Chega uma hora que o cara só quer sobreviver e comer. E tá ficando cada vez mais caro, Ramais. E a culpa disso é do PT, a culpa disso é do Lula. É fácil de explicar, sabe? No meio político, que a imprensa atua com essa grande militância, é que o isentão, o militante, tentam desvirtuar essa questão toda. Nós temos um grande problema que o brasileiro, que é despolitizado, não entende. O que ele está vendo? Que tudo está aumentando. Que está vindo inflação, que está vindo tributos, que ele não consegue mais fazer as compras do supermercado. E ele sabe que as promessas do Lula, lá de trás, quando fez em 2022 a campanha parcial do STF, do TSE, do Alexandre de Moraes, ele ficou acreditando ali com a imprensa maciça contra Bolsonaro e acreditando na promessa de carne, na promessa da picanha, da cervejinha, de um Brasil melhor. E não está vendo, não está tendo prosperidade, é cada vez pior. Tributo para todo quanto é lado, não melhora a sua vida, e o supermercado cada vez pior de fazer uma compra básica. E é isso que está sendo demonstrado. Nas pesquisas, do próprio pessoal que recebe, que é do Cade Único, do Bolsa Família, está se verificando que o pessoal ali, que o povo que está ali, que está sofrendo e não conseguindo fazer a compra da cesta básica do supermercado, está vendo, não, Lula enganou a gente. Vamos aqui verificar com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que luta contra a criminalidade, está vindo com projetos de prosperidade. Agora, no âmbito político, das pessoas que se politizam, que entendem da política, é muita, vamos falar assim, canalice não se verificar e promover que o Lula está fazendo a coisa certa no Brasil. Flávio Bolsonaro que está não está lutando contra as tarifas. A gente viu o Flávio Bolsonaro, essa sessão 301, tem mais de um ano que o escritório do gabinete da Casa Branca faz essa análise sobre o Brasil e o mundo. Seção 301, a lei americana de tributações, já tributou a China, já tributou a França, o México, diversos países. Eles fazem análise de sistema e de empresas americanas que investem. O maior investidor no Brasil, disparado, é os Estados Unidos. Investidor daqueles que estão investindo em empresas que possam gerar prosperidade e empregos, é os Estados Unidos. Quando eles verificam na seção 301 que diversos pontos dali vão contra a lei americana, e o primeiro, o principal deles, é o judiciário, com as ordens e decisões arbitrárias de Alexandre de Moraes contra cidadãos norte-americanos e pessoas jurídicas, empresas norte-americanas. Tem toda a questão da propriedade intelectual, tem toda a questão do combate à corrupção que o Brasil não faz, que o STF, enquanto estava condenando a direita, Jair Bolsonaro, seus aliados, todo o 8 de janeiro, eu inclusive, do outro lado, Gustavo Dias Toffoli, anulando toda a Lava Jato. Questão de desmatamento, questão de etanol, tudo que pode ser discutido, aprimorado, colocado numa balança para um melhor comércio. O que o Lula fez? O Lula não mandou ninguém para discutir. Em um ano de tratativas, de verificações e de informações, de anúncios, nada. Por quê? Porque ele quer levar numa campanha eleitoral que os Estados Unidos tarifem o Brasil para ele sair de vítima e ganhar um eleitorado despreparado, incauto. Mas não, cada vez mais esse eleitorado está tendo essas informações. Porque parte da imprensa vai começar a demonstrar que está vendo que o Brasil está quebrando. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro foi na audiência pública demonstrar. Nós temos que conversar essa questão do etanol, a questão do PIX, que foi o Jair Bolsonaro que criou, que é bom para o brasileiro. Pode-se fazer um escritório de transição para determinar essas questões, mostrar o que o americano está errado, mostrar o que a gente possa aprimorar. Flávio Bolsonaro foi fazer. Pergunta se o Lula fez? Não. O México, quando foi questionado, mandou pessoas lá do seu Itamaraty de lá, o MRE, Relações Exteriores. O Brasil, não. Você viu Caiado e Zema também indo lá falar sobre isso? Não. Então, hoje, o Brasil está nessa iminência, porque Flávio Bolsonaro expôs a questão, quer detalhar, quer trabalhar, discutir e quer colocar mais para frente quando ele for presidente para a gente solucionar essa questão. O que a gente viu com o Lula, não, que é a tarifa dos americanos. A Europa também, por questão burocrática de validação da carne, proteína brasileira que chega à Europa, está tendo uma possibilidade. E mais também a China.
Por que ninguém fala da China? Vai dizer que foi Flávio Bolsonaro que é responsável pelas tarifas da China, que a China está metendo mais 55%, além dos 12% que já tinha, culpa do governo Lula. Então o Brasil não permite, não suporta mais um governo incompetente e irresponsável, que não sabe lidar em âmbito internacional, fazer boas negociações, e o mundo não quer saber disso não. Quer boas tratativas porque outros países podem suprir toda essa questão. Nós precisamos de um governo sério, competente, austero, que olhe para todos os países e benefícios aqui dentro, e não para a militância política e ideológica, que é o que o Lula faz. Isso, o senador Portinho já conseguiu o retorno do áudio dele aí? Não, né? Não estou ouvindo isso. A produção, o pessoal, acho que ele teve algum problema de áudio, deu problema na câmera, a produção está falando aqui. Então deixa eu jogar aqui com o Rogério, né? Enquanto isso o Portinho está ajeitando ali. Rogério, mais uma vez, o Lula provando que ele não só é incompetente, mas ele quer esse caos. Ele deseja ver esse caos. Apontado aqui pelo Ramagem e pela própria publicação do Flávio, você vê que não vai dar para colar essa narrativa deles. É o Flávio quem está atrapalhando, é o Eduardo nos Estados Unidos. A gente tem a incompetência do Brasil com relação à própria União Europeia por causa de um documento que não foi enviado, a própria taxação da China, que não tem ninguém comentando, e a dos Estados Unidos. Ou seja, não é um problema isolado. Lula é o problema, e não Flávio Bolsonaro. Acho que o Portinho voltou. Eu vou passar aí a bola para ele, que eu acho que ele tem um compromisso, então logo depois eu comento. Mete bronca, Portinho. Não, obrigado. Eu queria só acrescentar, infelizmente entraram algumas ligações aqui, acabou me derrubando, quem é bom faz ao vivo, Alan. E primeiro agradecer aí as palavras do meu amigo Ramagem e dizer que, Ramagem e Anderson, eu me sinto melhor nessa função, porque assim eu posso ajudar os nossos, porque a gente precisa da maioria no Senado, mas precisa de uma bancada muito forte. Rebeca, meu abraço, conte comigo para ajudar, assim como o Anderson aqui na Leste, né, uma pessoa diferenciada. O Anderson é uma pessoa fantástica. E queria concluir, quando me interromperam aqui na ligação, com relação ao tarifaço, é bom lembrar, né, os Estados Unidos é um dos nossos maiores parceiros comerciais, assim como a China, que também está taxando, e aí agora vai reclamar de quem? Do Partido Comunista Chinês, né, a questão da União Europeia. Mas eu volto aos Estados Unidos porque não é só a relação comercial, o fluxo de turistas, né, é o país que fora da América Latina mais manda turistas, e para mim é importante aqui no estado do Rio de Janeiro, importante para todo o Brasil. Então, como é que as nossas relações, a nossa diplomacia deixou que parceiros comerciais importantes também na questão do turismo, trazer riquezas, divisas aqui para dentro do nosso país, como é que eles deixaram essas relações se fragmentarem, se fragilizarem dessa maneira? Por muito ideologismo. Né? Na verdade, o PT escolheu lado, o Lula quis fazer moeda redeada lá na moeda chinesa, enfim, ele foi para cima de líderes de Estado, né? Ele afrontou o Trump, né? Fosse o Trump, fosse qualquer presidente dos Estados Unidos, não é assim que a diplomacia age. Não pode o presidente da República dar um tratamento a um outro chefe de Estado dessa maneira. A diplomacia do Brasil é anã. Aliás, desde o início mostrou isso, foram inúmeros convites. Hoje está o Mauro Vieira lá na Câmara dos Deputados, eles devem estar acompanhando, né? Porque foi chamado lá. Então, assim, a questão do posicionamento do Brasil perante seus parceiros comerciais, aonde está o dinheiro no mundo, né? China, Estados Unidos e parte da União Europeia, né? Não pode ser isso. Não pode, de forma alguma. Obrigado, senador. O seu tempo está corrido aí. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Saiba que o senhor terá, sim, nosso apoio aqui, sim, aberto, declarado. Obrigado pelo tempo aí. Eu sei que o tempo está corrido, mas força aí. Obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado, Ramagem, a todos da nossa timeline e a grande audiência. Venceremos com Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato a presidente da República. Bom demais, né, Ramagem? A gente vê o Rio de Janeiro entrando no trilho aí direitinho, colocando o trem no trilho, né? Eu estava preocupado, Ramagem, sinceramente estava preocupado. O Carlos em Santa Catarina, a gente com bons candidatos em todos os estados, e o Rio de Janeiro ali ainda muito incerto. Graças a Deus agora as coisas vão começar a se ajeitar, porque não dá, Ramagem. Minas, São Paulo, tudo ajeitado, Rio de Janeiro ficando de fora, e agora, graças a Deus, as coisas estão no lugar, e a gente não pode dar mole no Rio de Janeiro, Ramagem, não pode. Eu compartilho dessa felicidade, entendeu? Acompanhei muito o Portinho, a gente sabe que de qualquer instituição, né? Eu tive no Executivo, pela Polícia e no Legislativo, tem colegas e colegas, mas colegas que se transformam em amigos, né? O Portinho é um amigo, o Anderson Moraes aqui, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês, são amigos, né? De convivência nossa. O Portinho demonstrou mesmo ser um lutador no Senado Federal, com projetos, com falas e discursos nas comissões, na CCJ, Segurança Pública e ainda no plenário.
e é daqueles que a gente tem certeza que vai votar e trabalhar por uma reforma do judiciário, para mais prosperidade, menos tributos para a população e impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão que tem que ser indagada, perguntada a qualquer candidato que se diga de direita. Porque de esquerda a gente sabe que não vai votar, porque estão nos conluios, né, de abuso de poder de todos eles. E ver que o Rio de Janeiro está sendo muito bem representado. Eu aqui, quando estava tentando entrar, estava vendo o debate de vocês, né, sobre a criminalidade do Rio, que eu sempre demonstro aí. Ala, é o seguinte, é deixar a gente entrar. Fala Bolsonaro entrar, todos nós, porque nós sabemos para onde andar. Como Jair Bolsonaro sempre coloca, me dê metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado, que eu mudo esse país. Por quê? Para acabar com essa criminalidade, essa violência que acontece no Brasil, não é fácil, mas tem várias diretrizes para se resolver o problema assim. São políticas desastrosas anteriores de governos de esquerda, desde o Brizola lá atrás, passando, eu vi o Anderson Moraes falando da DPF 635, que eu sempre coloquei aqui, né, na Câmara dos Deputados, fiz audiência pública, bati demais na interferência do STF para proteção de vagabundo, para que as polícias não possam operar. Tudo isso pode ser mudado se a gente tiver um Senado Federal com a maioria e ainda uma Câmara dos Deputados também, porque a gente sabe que o centro trabalha ali, mas quando leva a plenário, essas pautas de segurança pública, elas passam. Então a gente tem que ter mais rigor da lei penal, menos progressão de regime para esses vagabundos que estão na rua, cometem gravíssimos crimes e logo em seguida estão na rua, menos tolerância com os pequenos crimes para não gerar uma criminalidade mais alta, que esse é o grande caminho do crime. A asfixia financeira, que é isso o norte-americano está nos proporcionando, e o governo Lula é contra tudo isso. Então nós temos tanto para trabalhar a educação do jovem para não entrar na criminalidade, como nós trabalhamos e demos propostas para isso tudo, essa asfixia e mais, o combate, que passa pelo legislativo, mas passa pelos organismos estaduais. O combate às grandes facções, diretamente, como a Operação Contenção no Rio, mas que não pode ser uma operação isolada. E mais ainda, tem que ter as demais operações em paralelo, operações de reintegração, de retomada do território, retomada da nossa soberania. Aí sim, soberania, que é um poder paralelo de vagabundos criminosos narcoterroristas que tomam conta. Isso eu tenho falado aqui nos Estados Unidos e muito. Aqui eu coloco do termo de clear, hold, build. Chegar, limpar, hold, manter e build, construir. Porque os nossos grupos táticos das polícias são capacitados, experientes, são heróis. Eles entram em qualquer lugar.